Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa live, são 20 horas, vamos ver aí, tudo bem? Bruna? Olá. Deixa eu ver aqui, transmitir. Ai, peraí que eu só vou virar aqui. Opa, tá me ouvindo? Opa, boa noite, tudo bem? Tô. Tá dando pra escutar bem? Aqui. Tá me ouvindo, Bruna? Ok? Sim. Tá escutando aí também? Eu não tô ouvindo, deixa eu ver. Fala agora. Tá escutando? Tá escutando? Tô te ouvindo agora, baixinho, mas deixa eu ver. Acho que tava. Tudo bem? Deixa eu ver se eu aumentar o áudio aqui, ver se melhor. Tá. Agora tô te ouvindo Tá dando pra legal. escutar? Oi? E o pessoal aí tá escutando, Opa! gente? E aí? Tudo bem, E Bruna? aí, tudo bem? Tudo, Joia, e você? tudo jóia, que bom. Hoje nós vamos fazer um bate-papo gostoso aí. Espero que os nossos colegas engenheiros estejam também participando, né, para poder trocar essa conversa bacana aqui, principalmente porque pelo É verdade. acontecido, né? Que aconteceu aí, foi um problema. Hoje é sexta, né? Hoje são só os fortes que estarão aqui. É verdade, 8 horas da noite, só os fortes, viu? é isso mesmo. Então já tem 11 pessoas aí que estão nos assistindo, que bom. A gente tá aí, né, para também pelas perguntas, a gente quer que não fique só entre nós, né, Bruna? Vamos ver se as pessoas também participam aí, para a gente poder Sim. ter um conhecimento para todo mundo, né? Gerar um conhecimento geral aí. Isso mesmo. Vou dar uma boa noite aqui pra galera. Tem gente aqui mandando boa noite. Roberto, Joel, Guilherme, Opa! Marlon. Então, boa noite aí pra todo mundo, gente. Espero que vocês estejam escutando. Espero que essa live ajude vocês. Quem quiser mandar algumas perguntas, o que a gente conseguir responder para vocês aqui, vai ser ótimo. É isso Boa mesmo. noite, Laura, também. Boa noite, pessoal. Realmente, a gente vai falar aí sobre esses problemas mesmo, né, que acontecem nas obras aí e que nós, profissionais, temos que estar muito atentos, né? É uma responsabilidade grande e depois disso que aconteceu, né, a gente percebe realmente que o quanto é importante a gente estar atento, estar na obra, estar projetando bem, né, estar fazendo tá deixando as pessoas conscientes da importância. Isso é importante porque muitas vezes tem muita gente que não dá importância para o engenheiro, né? E Vixe, é o que mais tem, né? acha que um pedreiro vai resolver sozinho, né? Tem sua importância também o pedreiro, mas nunca vai substituir todo esse conhecimento que a gente procura buscar aí, né? Durante anos aí, né, Bruna? Você é de Goiás, né? Que cidade que é? Sim, eu sou de Anápolis, Goiás. Anápolis, tá. No Eu sou aqui, interior de Goiás. é, eu sou aqui de Jaú, interior de São Paulo, e estudei por Ah, que aqui legal. também. Já tenho aí um tempo aí de formado aí, então trabalhando já faz alguns anos, né? Eu, na Que verdade, bom. faz 32 anos de formado aí, então a gente tem Mesmo? bastante experiência para trocar. Ah, com certeza. E é no dia a dia que a gente aprende mesmo, né? Sem dúvida. A gente vê realmente a faculdade dá uma base, mas sem a vida prática, né, não tem jeito, porque é onde tudo realmente vai acontecer, as coisas acontecem ao mesmo tempo, surgem coisas novas que a gente tem que buscar, né, tá sempre atualizando. E então é E bacana. só, só vivendo o dia a dia no dia a dia a engenharia para entender, né? Não é só a faculdade, porque a faculdade é bem teórico, né? Por isso que eu sempre estou aqui alertando a galera, falar, se você puder fazer um estágio,
que seja de graça. Aproveita esse momento para você não ter que formar e aprender depois de formado. Não custa nada, você vai estar ganhando. E você que trabalha 32 anos já em obra, você sabe que você não sabe de tudo, né? Porque todo dia a gente se surpreende, são coisas diferentes. Nenhuma obra é completamente igual à outra. Cada uma vai ser de um jeito, né? Então a gente tem que estar preparado para entender aquilo. Se você não tiver uma base para começar, eu acho que os problemas começam daí, né? Porque tem muita gente que já sai e não sabe nada, nunca viveu, nunca foi numa obra. E realmente a gente tem que estar no campo de batalha para poder aprender melhor sobre tudo, né? Na verdade. Até eu acredito que até quem trabalha na área só de projetos deve conhecer de obra, porque se você não conhecer de obra, como é que você vai fazer um projeto de estrutura sem conhecer nada de obra? Não tem como, eu acho, né? Esse é meu ponto de vista. Então, o que você puder viver dentro de uma obra, é lá que você realmente vai aprender, no campo de batalha. É verdade, eu acho que você falou certo. É importante a gente saber de tudo um pouco, né? A gente tem uma noção geral e aí a gente pode se especializar. De repente a gente gosta mais, por exemplo, de projeto, mais de fazer, por exemplo, mexer com softwares, né, de desenho e tal. Beleza, mas realmente tem que ter uma noção de obra, precisa ir na obra, não pode deixar de ir, porque ali vai complementar, vai facilitar até para ser feito um projeto adequado, né? Muitos erros de obra, muitos erros, vamos dizer, de execução ocorrem por erros, às vezes, de projeto, né? Então, é importante mesmo. Quem realmente não conhece, vamos supor, você vai lançar uma tubulação lá, você não conhece a obra, você não sabe o que vai acontecer, então você tem que estar lá, você tem que acompanhar, tem que ter pelo menos uma consciência, uma noção básica. Se você não quer trabalhar em obra, você precisa ter uma noção básica. Conhecer o mínimo, pelo menos, né? Para você não fazer uma cagada num projeto. Porque acontece muito isso, gente, infelizmente. Porque se você não tem consciência daquilo lá, você vai estar fazendo aquilo ali até sem maldade, porque você não sabe. Então, eu sempre indico, quem puder fazer, nem que seja de graça, você não vai estar perdendo. Aquilo ali é uma experiência que ninguém vai tirar. E conhecimento nunca é demais. Então, se você realmente quer atuar na área de projetos, só de projetos, você precisa conhecer um pouco de obra. E para começar falando, que a gente tinha até preparado para falar um pouco sobre isso, sobre a importância do engenheiro, a gente precisa entender que a gente não é só o canetinha de ouro que a gente vem vendo no mercado. Bom, pelo menos eu não me coloco nesse papel, eu não consigo me adaptar a esse cargo de canetinha, porque é muita responsabilidade. Na verdade, o engenheiro, a gente estudou para ser responsável pela obra, pelo projeto. Então, não adianta querer fugir. Tipo, aconteceu um erro lá e foi um erro de cálculo. Sei lá, qualquer problema que aconteceu foi um erro de cálculo. Você está achando que vai procurar o pedreiro que executou. Não vai procurar o pedreiro. Primeira coisa que eles vão fazer vai ser procurar o engenheiro que assinou aquilo. Porque se você assinou, ART significa anotações de responsabilidade técnica. Então, você está se responsabilizando 100%. Você não está se responsabilizando 99%, é 100% sobre aquele projeto ou sobre aquela obra. Então, não adianta. Eu acho muito errado, a gente vê muito no mercado, mas o que eu puder falar para as pessoas mudarem em relação a isso, porque os problemas são gigantes, gente. Eu não sei, a gente até comentou, né, sobre aquele desastre, que eu chamo de desastre, o que aconteceu essa semana. Muito triste, gente, é muito, muito triste mesmo. Eu tô vendo isso e eu fico, sim, com o coração na mão, sabe? Porque a gente vive isso, a gente está na obra. Às vezes não sei o que aconteceu lá, e eles ainda estão vendo, né, realmente, se tinha engenheiro, eu não sei o que aconteceu. Mas, independente de qualquer coisa, aquilo ali que aconteceu vai ter um responsável. Vai ter um responsável. Independente se foi os síndicos, os moradores que negligenciaram a manutenção da estrutura, precisa ter um responsável, certo? Então, por isso que a gente tem que se conscientizar e conscientizar os nossos
colegas de profissão em relação a isso, porque acaba que com um desastre desse, se você tiver assinado uma obra, por exemplo, lá, eu acredito que não tinha, mas eu não sei. Se alguém tiver assinado aquele no caso, eu acredito que eles iam fazer um reforço, né? Que eles estavam, nos vídeos que a gente conseguiu ver, eles estavam retirando concreto para verificar a armadura, né? E que, pelo jeito, a armadura estava horrível, né? Já tinha, pelo que eu vi ali, acho que um prédio daquele ali nunca teve a manutenção, certo? E então, se a pessoa não tiver, se alguém tiver assinado aquilo ali, com certeza aquele engenheiro vai estar lascado, viu? Essa é a palavra exata, porque ele se responsabilizou, a RT, anotações de responsabilidade técnica. Então, infelizmente, a gente ainda não sabe o que aconteceu, mas é uma história muito, muito trágica, porque teve mortes, mas não só por mortes, se não tivesse morrido ninguém, ainda era triste. Ainda era triste de saber que tem vários profissionais no mercado, tem vários engenheiros que estão aí no mercado e às vezes muita gente negligencia, os clientes acham que não tem essa necessidade. Então, o que é legal é a gente conscientizar os nossos clientes em relação a isso. Isso é só um alerta do que vem acontecendo, entendeu? Esses tempos atrás, eu não lembro o mês certinho, aí caiu até o hospital, né? Eu não sei se você lembra disso, que eles estavam construindo. Esse hospital também aconteceu esse desastre também, né? Vamos dizer assim. E as pessoas não se conscientizam. Falar, vou fazer uma reforma ali, vou chamar o Zezão, que ele faz mais barato. E eu ainda vou falar para vocês, nunca sai mais barato, tá? Nunca sai mais barato. Porque a gente estuda para isso, a gente sabe realmente o que é melhor, a qualidade, entendeu? Vamos supor que você economiza numa obra, mas no final acontece esses problemas. Qual foi a economia? Aconteceu um desastre desse. Não tem economia, gente. Uma vida, qual que é o valor de uma vida que foi perdida ali? Então, é gigante essa responsabilidade, entendeu? Então, a gente tem que se conscientizar um pouco disso. Vou deixar você falar um pouco, eu converso demais. Se for deixar eu falar aqui, eu não paro, não. Não, mas é isso aí, Bruna. Eu acho que você falou bem. Apesar de a gente sabe que no cálculo, os calculistas procuram colocar todos os coeficientes de segurança, né? Toda a preocupação realmente de algum, vamos dizer, erro na execução, né? Que mesmo assim aquele coeficiente de segurança ele garanta a sustentação, né? No caso ali do prédio, mas você vê que realmente ali faltou manutenção. Acho que ali é perto do mar, né? Então a oxidação ficou exposta aquela estrutura e infelizmente faltou talvez um acompanhamento. Não sei se os síndicos, os moradores logo, né, passaram para os profissionais adequados que viriam que aquilo era um problema sério, porque tem muita gente às vezes acha que não tem nem noção, né, de que o pilar é o que sustenta ali. A gente, na verdade, sabe que aquilo é tudo, né? É todo um conjunto estrutural, desde a fundação, os pilares, as vigas, que são fundamentais. A gente vê até através de Facebook, Instagram, algumas fotos que pessoas vão cortar, por exemplo, vigas para passar tubulações. Então, a gente vê absurdos, né? Absurdos que para a gente é muito claro esse absurdo, mas às vezes para o leigo eles acham, sei lá, por que eles imaginam que aquilo não é nada, né? E isso realmente é perigosíssimo. E a falta desse acompanhamento, porque às vezes realmente tem um responsável lá que assinou RT, tudo que fez o projeto, que executou, mas precisa ver também como é que depois acompanhou isso, né? Porque, você vê, eu vi algumas reportagens ali, eu até achei esquisito, até você postou algumas cenas onde eles estavam tirando o recobrimento, né, o concreto ali, expondo a ferragem, vendo que a ferragem realmente estava bem oxidada, corroída mesmo. E é interessante, eu não sei por que a gente está longe aqui, mas por que não tinha escoramento? Né? Para mim, por exemplo, quando eu já fiz algumas recuperações de estrutura, primeira coisa é escorar, porque se você vai
vamos dizer, mexer na ferida da obra, né? Ali era uma ferida grande. Tinha que ter, eu imagino que tinha que ter, no mínimo, escorado e muito bem escorado, porque... Aí até o Manuel perguntou sobre isso aí, ó, qual seria a forma de reforçar a estrutura. Realmente, né, ele tinha que fazer igual você trabalhou com isso, você sabe, que ele tinha que ter retirado aquilo ali para verificar a armadura. Porque dependendo do estado da armadura, você vai ter que fazer outro reforço lá. Isso vai depender do estado que está a armadura. Em algumas situações, quando não está no estado tão degradado, pode ser que você consiga lixar lá e ter uma recuperação daquela forma. Só que naquele estado, ele ia precisar ter um reforço, mas como que você só tira e não tem nada ali reforçando, certo? Uma caca hidráulica, alguma coisa que precisasse de acordo com a carga daquela edificação. Então, não é só chegar e tirar, não tem como ser assim. Porque você está tirando uma parte que está sustentando 7 andares, né? Assim, eu não sei realmente a fundo o que aconteceu, porque a gente... Só que pelos vídeos a gente conseguiu ver que não teve... Eu acho que não teve nenhuma preparação, né, para aquilo. Só chegou lá e meteu a marreta para quebrar e... Só que normalmente a estrutura ela responde. Lá você conseguiu ver, né? Que a estrutura reagiu na hora. Ela expulsou um pouco de concreto, só que na situação que estava, não teve chance, né? Não teve chance de... Nesse vídeo que parece a última meia hora, né, mais ou menos ali, antes de ter caído, realmente mostra que começa a pipocar, né? Sair toda a estrutura, porque aquilo já estava rompendo. É que não é realmente quando a gente faz um corpo de prova e vai romper, né? Quando a gente vê na faculdade, principalmente, quem não viu na vida prática, mas com certeza na faculdade viu o rompimento que ele estoura. E ali aconteceu isso. A outra coisa que a gente percebe é que o concreto ele trabalha bem a compressão, né? A ferragem, ela ajuda, mas, na verdade, ele tem a função muito da tração. E ali, o concreto esfarelando, quer dizer, estava acabando com um pé, né? Uma estrutura fundamental, né? Porque ninguém vai fazer um pilar à toa ali, né? Então, aqui ele tinha função. E infelizmente, não tomaram o devido cuidado, né? Isso fica claro ali. Fica. Ali, assim, é só assim depois dos estudos realmente para verificar, porque eu acho que é até difícil a gente comprovar tudo, mas é bem visível que houve uma negligência em relação à manutenção. E, infelizmente, eu não sei como é que funciona em São Paulo, mas aqui a gente não vê os prédios fazendo esse reforço. Não são todos... reforço não, essa manutenção, né? Não só pode ter alguns que fazem realmente, só que os que você vê mais antigos, que você vê naquele estado assim, bem acabado, não tem essa manutenção. Porque eles acham caro ter que contratar um engenheiro para fazer uma manutenção, entendeu? Falar, cara, eu vou pagar, sei lá. Porque realmente é caro, é uma responsabilidade. Não tem como você ir lá verificar o estado de um prédio e cobrar R$1.000. Não tem como. Realmente, você vai cobrar de acordo com o seu serviço, de acordo com a sua responsabilidade. E sei lá quanto que é cobrado em cada local. Mas vamos supor que seja... Vou jogar uma casa de R$10.000 para fazer essa avaliação, certo? Eles não entendem que que isso vale R$10.000. Mas aí, quando vem uma situação dessa, você acha que não vale? Vocês acham que não vale? Então, o nosso papel, como engenheiro, como arquiteto, como qualquer um responsável de obra, é alertar o cliente em relação a isso. Eu sempre falo, o nosso cliente, ele é leigo. Ele não vive igual a gente, que vive de obra, cada dia está numa obra, que vive de projeto, que a gente calcula, que a gente sabe o que suporta, o que não suporta, sabe onde vai as cargas, que a gente sabe praticamente tudo. Pelo menos consciência a gente tem de tudo, né? Ele não vive disso. Então, a gente tem que alertar os nossos clientes. Ele vai falar assim, nossa, isso tudo, né? Isso tudo. Por quê? E aí tá os exemplos. A gente pode mostrar isso como exemplos para os clientes. Exemplos horríveis que a gente pode apresentar. Como houve lá naquele hospital. E como aconteceu agora também, que ainda teve mortes. Então, são exemplos que a gente tem que mostrar. Porque
eu acredito que, sei lá, que seja 50 mil reais que seja cobrado. É muito mais barato do que a vida de qualquer pessoa que está ali embaixo, entendeu? Não tem nem palavras. Então, eu sempre tento alertar os meus clientes em relação a isso. Não só de manutenção em prédio, vou falar de uma casinha pequena, que às vezes eu falo, não precisa de projeto, não. Gente, precisa. Precisa ser calculado, você não conhece o seu solo. E tem muita gente que não faz nenhum estudo solo, né? Eu não sei como é que é por aí também, mas a galera daqui tem um pouco de resistência, não fazer um estudo solo antes de começar a obra, porque acho que é um gasto. Não é. É nessas horas que a gente vê que realmente não é um gasto, entendeu? Então, como os nossos clientes são leigos, o nosso papel é alertar eles em relação aos problemas, às causas, tipo assim, o que pode acontecer. Infelizmente, a gente alerta de uma forma às vezes doída, porque você falar desse jeito às vezes realmente dói. E não é só o dinheiro, não é só o dinheiro, nessa situação você vê que o dinheiro não é nada, 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 nada. Então é super importante, né? Aqui o Christopher falou, era para ter feito uma perícia na estrutura. Esse é o problema que eu acho que não aconteceu lá. Não tenho certeza, mas não teve, né? Só chegou lá e por isso que aconteceu esses problemas. Laudo de reforma ou perícia de estrutura, é isso mesmo. A queda do prédio em Fortaleza não é algo, vamos ver aqui, que foi gerada desde o início do projeto? Erro no dimensionamento da estrutura? Ou acho que foi erro de reforma, né? Eu, assim, no meu ponto de vista, eu não consigo falar isso, porque eu realmente não vivi, só a gente estando lá para ver. Mas pelo que eu vi lá, o prédio, eu não sei quantos anos tem, eu não cheguei a pesquisar. Você pesquisou isso? Você conseguiu ver quantos anos que ele tem? Não, quantos anos não, mas ali dá a impressão que já faz em um bom tempo. Não é um prédio que foi feito há pouco tempo, não. Não é um prédio novo, a gente aquela, consegue verificar isso. Então, eu não sei se teve um erro de dimensionamento, porque se fosse para ter algum problema sério em relação a isso, teria acontecido já, né? E pelo estado da própria corrosão, aquilo lá não deve ter acontecido, não é de uma hora para outra. Aquilo lá, pelo que a gente vê no vídeo, é uma consequência já de algum tempo. Infelizmente, não tomaram providência porque talvez acharam que não, né? Ou foram, acho que só leigo que viu aquilo, porque se algum engenheiro tivesse visto e tivesse, como você falou, é bastante importante às vezes a gente pôr medo mesmo, mostrar a dor, porque de repente para valorizar o nosso trabalho a gente tem que fazer isso, porque as pessoas às vezes não têm noção, né, do que é. Porque, por exemplo, um médico é muito... Todo mundo sabe, né? Fica preocupado com a saúde, sabe da importância, né, de casos que acontecem, de doenças, isso e aquilo. Mas com o engenheiro dá a impressão que, sim, né, que uma grande parte da população não sabe. Porque, vamos dizer, se a gente for ver, é raro acontecer esses tipos de problemas. Mas acontece. E quando acontece, não tem jeito. Mata. Né? Nesse caso aí, como você falou, o que seria aí 10 mil ou até mesmo 50 mil, se tivessem gasto, iriam preservar vidas, né? Além de um patrimônio ali. Quanta gente pôs dinheiro ali, perdeu, né? Ali caiu, demoliu, por falta realmente de ter um acompanhamento, uma manutenção. Isso já deveria ter, como eu tenho certeza que isso não é de hoje que está ocorrendo essa corrosão, essa oxidação. Então, o que deveriam já ter tomado providência, né? Isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, é uma exceção, né? Claro, quantos milhares de prédios nós temos aí no Brasil todo, né? Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Na verdade, eu tenho certeza que são muitos erros, né? Como a pessoa, acho que é Tio Pearce, é um nome um pouco diferente aqui, que fez essa pergunta. Eu acredito que, na verdade, quando acontece esse tipo de coisa, é um acúmulo de erros. Pode ter erro de projeto também, mas com certeza erro de execução, o recobrimento, até parece também que esse recobrimento
dava a impressão que era a própria, era uma argamassa de regularização do pilar, assim, né? Nem parecia concreto ali, olhando assim, parece que está esfarelando, parece uma argamassa, nem parecia concreto. Então tem O Leandro absurdos. até falou aí, ó, que ele foi construído em 1982. Ah, Então, eu então, acredito que realmente a falta de manutenção que causa esses sim. grandes problemas. É. Eu estou com a minha esposa aqui, ela deu uma pesquisada, ela está dizendo assim que ela já viu aqui pela internet aqui que estão falando que já fazem 14 anos que já viram que existiam alguns problemas que foram tentando resolver, mas pelo jeito não resolveram, né? Claro. Então, eu quero até falar um pouco sobre isso. O que acontece? Eu não sou calculista, mas a gente aprende na faculdade e acho que todo mundo que trabalha na área sabe que a estrutura ela é calculada para você ter um conforto. Qualquer coisa que tire seu conforto já está fora do normal, certo? Então, se você verificar que uma estrutura está, sei lá, uma estrutura vibrou, se você verificar que, igual naquele estado lá, pode ser que, como tem 14 anos que já está reagindo, a estrutura, ela fala por si, né? A hora que ela não está mais suportando, ela te avisa. Normalmente, não cai assim, construiu e do nada vai cair. Não é assim. Normalmente a estrutura ela vai avisar, ela vai falar assim, gente, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando, cuida de mim, faz a manutenção. E isso é verificado através de trincas, de rachaduras. E quem é calculista sabe, né? Eu não sou da área de cálculo, mas a gente consegue verificar, até eu que não sou da área, né? Consigo ver que a estrutura, ela reage, ela responde, ela fala, eu não suporto mais. Ela vibra, ela racha, então aquilo ali já tinha um aviso, provavelmente, como a gente vê em qualquer estrutura. Por exemplo, você está em sua casa, você escuta sua laje fazer um barulhão, trincar, você vai dormir de boa? Porque eu não durmo, não. Não sei se é porque eu sou engenheira, mas eu não vou dormir de boa pensando, a laje está estralando, gente, pelo amor de Deus. Você quer dizer que a estrutura ela tá falando assim, eu não tô suportando. Tem alguma coisa errada. Então dá um jeito de me ajudar agora. Então a estrutura ela sempre responde. Para quem não sabe, então se você estiver vendo qualquer coisinha, eu acho que uma trinca pode ser coisa simples, uma trinca, uma fissurazinha pode ser coisa simples. Mas quando começa a ter rachaduras em elementos estruturais, é sinal que tem problema, que pode ter uma sobrecarga, que pode ter uma falta de manutenção. Então, é a hora da gente, como engenheiro, reagir e falar assim, não, aquilo ali não tem como ficar assim mais. Não tem como tampar o sol com a peneira. Porque, na maioria das vezes, acontece isso aí, né? Deixa eu ver, acho que alguém falou mais alguma coisa aqui, ó. O prédio que caiu no Ceará tinha mais de 37 anos. Esses problemas e 14 anos. Isso aí foi o que sua esposa falou, 14 anos. Rock Block Reformas, é isso aí. Esse dado é importante porque a gente percebe que por isso que é importante também vamos dizer, os síndicos de prédio e tal, ter o acompanhamento de engenheiros, de profissionais, e que a gente muitas vezes às vezes, vamos dizer, tem tempo para oferecer esse tipo de serviço. De repente é um nicho, né, que muitos engenheiros podem até tentar trabalhar, porque se oferecer em tomar conta, principalmente nesse momento que, depois que acontece isso, está todo mundo em alerta, né? Tenho certeza que tem vários prédios aí que têm os seus probleminhas, e então é a hora, às vezes, até mesmo de nós sermos mais proativos e entrar em contato para que, né, principalmente aqueles que estão precisando, né? Porque a situação não está fácil. Então, de repente, é um nicho interessante para se conseguir trabalho. E outra coisa que me veio na cabeça é que eu acredito que em lugares... Eu não trabalho no litoral, próximo do litoral, mas como Fortaleza, né, tem a maresia, né, toda a parte da água, vamos dizer, salgada, isso e aquilo. Eu não sei, mas eu acredito que a impermeabilização também, né, tanto da fundação como da base, né, do pilares,
também eu acho que deve ser muito importante. E não sei como ali talvez não tivesse uma impermeabilização apropriada, visto que a corrosão aconteceu ali dentro, né? Ali, com certeza, foi umidade que entrou ali, né? É mais um dado interessante também. Normalmente, quando a gente vai fazer, né, vai calcular uma estrutura, a gente tem que verificar os agentes agressivos, né? Nesses casos, depende deles para você escolher o cobrimento da armadura, certo? Então, provavelmente, pode ser que não tenha acontecido isso, e também a falta de manutenção. Pelo tempo, gente, não tem como. Acredito, nem vou culpar um engenheiro que construiu há tantos anos atrás, porque às vezes o cara nem tá vivo mais. Só que o sinal é o seguinte, quando a gente vai calcular, normalmente, igual, como é uma área litoral ali, né? Tem o cobrimento da armadura. Então, aquilo ali, por mais que ele colocou um cobrimento exato na época, deveria ter tido uma manutenção ali. Eu não sei ao certo, mas eu acho que é 5 anos, né, para ter manutenção nos prédios, né? A cada 5 anos você fazer uma manutenção para verificar. E dependendo dos casos, tem que fazer de ano em ano para verificar a situação da estrutura. Então, como é a área litoral, os agentes agressivos são maiores e aí tem o cobrimento da armadura, que pode ser que ele estava errado, né? E quando acontece isso, o ambiente mesmo vai entrar em contato com essa armadura e vai ter uma corrosão da armadura, que a gente vê lá, visivelmente, que aquela armadura já estava com estado de corrosão. Então, por isso que eles tentaram olhar, mas o problema ali, eu acho que acredito que foi olhado do jeito errado, né? Porque só tiraram o concreto ali, só meteram a marreta lá numa estrutura que já estava respondendo mal. E aí aconteceu esse colapso muito, muito triste, né? Aí até aqui, ó, o tio falou, a questão é que os responsáveis nunca acreditam que isso pode acontecer. Afinal, quem constrói um prédio para cair? Mas creio que há sinais. E é progressivo. Sim, então por isso que eu tô falando que quem fez talvez nem tá vivo. Ninguém calcula realmente uma estrutura para cair, né? Pode ser que tenha acontecido erros, né? Acontece normalmente. Infelizmente, tem gente que acontece erros, né, nos cálculos, só que aí a gente acredita que não foi no caso, né? Porque acho que o caso aí mesmo foi a falta de manutenção pelo tempo. E por estar verificando que já estava acontecendo isso há vários tempos, vários casos, né, mostrando essa reação da estrutura. Então, realmente foi a falta de manutenção. Ó, o Off também está dizendo aqui, pode ter ocorrido alguma colisão, né? Um carro ter batido, por exemplo, no pilar e, de repente, ter tirado, vamos dizer, né, uma parte dele, descoberto, e aí não foi refeito, né? Essa reforma e aí ficou exposto aquilo. Pode acontecer também, né? Porque esses pilares estão sujeitos uma hipótese. Só faltou, no caso, quando acontece isso, não sei se foi o caso de lá, tem que ser feita a manutenção para recuperar a estrutura, né? E tem que ser feito... são os pilares que sustentam. A laje que está em cima, os outros pilares e os outros 7 andares que tem em cima com laje, pilares e cargas e tudo que tem lá em cima. Tudo as portas, né, são aqueles pilares de baixo. Então, se acontecer qualquer problema, deve ter manutenção, né? E tem que ter uma técnica também para fazer essa correção, né? Desde do concreto ali, ele tem que ter uns aditivos especiais para ter uma aderência àquela estrutura que já existe. Tomar muito cuidado com a água, né? Muitas vezes é utilizado uma água imprópria que pode contaminar a estrutura. Então, às vezes, as pessoas realmente não têm essa preocupação, né? Imagina que o concreto é só misturar qualquer tipo de água com qualquer tipo de areia e cimento, né? E não, nesse caso, principalmente, que está ali junto com a ferragem e é tipo uma reforma, né, que você vai agregar a uma estrutura que já existe, com certeza pode ter acontecido isso. Foi uma boa, né, o pessoal está falando isso, de que pode ser mesmo
uma reforma mal feita, né? E isso... É aí que está a importância dos engenheiros, né? Porque realmente, é igual você falou, não é só você chegar lá e tacar um cimento, areia, não é assim. Às vezes Então, se a gente contratou sabe, um pedreiro que, né, não que ele não tivesse com a maior boa vontade, mas faltou algum conhecimento, né? Não é faltou. que nem ao fazer um curativo numa situação que você pode causar infecções, isso e aquilo, né? No lado médico, ali era um curativo que precisava ter muito cuidado e infelizmente não houve isso. E como a gente já falou, nem escoramento tinha. De repente, aquilo fragilizado não tinha, né, como se segurar. Era a estrutura... Mas independente deles verem que está fragilizado ou não, deveria ter uma... Tem que escorar, porque, gente, são 7 andares. Vocês imaginam as cargas que tinham ali? Quantas toneladas que tinha ali? Eu não sei nem falar, porque eu não sou calculista, mas quem é da área entende. Mas a gente tem uma noção, 7 andares, gente. 7 andares. Imagina o tanto de pessoas que moram lá. Eu não sei como é que funcionava, se tinha 4 prédios por andar, mas você imagina que se for 4, tinha, ou um, sei lá, e acho que tinha era 4 2 pessoas. apartamentos por andares. 2, né? Então, já no caso, são 14. Se cada um tiver 2 pessoas, olha para vocês verem. A carga que tem ali só de pessoas, entendeu? Aí, se não for considerado isso aí, é triste. O Leandro até falou aí, ó. A construtora pode economizar no acabamento, mas na ferragem e estrutura jamais. Esses dias até fui passar um orçamento para o cliente e a esposa dele olhou para mim e falou assim, ó, Bruna, eu sempre falo para o meu esposo o seguinte, quando for fazer um projeto, você economiza realmente, economiza no acabamento, porque a gente sabe que tem uma torneira que pode ser 15 mil reais, tem uma ducha que pode ser 20 mil reais, tem preço para tudo. Mas não economiza num projeto. Um projeto não é uma coisa de você economizar. Aí o que acontece? Muitas pessoas fazem o seguinte, você vai lá, calcula, entrega um projeto, você quer um pilar, sei lá, vou chutar um pilar aqui, sei lá, de 30 por 40. Aí tá lá detalhado o seu projeto, o seu pilar no projeto, certo? Aí vem um construtor e fala assim, pra que isso? Não precisa disso não, gente. Isso aí é um exagero. Ela tá colocando, só vai gastar mais. Não sei se você vai gastar mais. E coloca um pilar lá 20 por 20. E aí, não, se ele tivesse reduzido 10 centímetros só de um lado, já era um problema, e o problema já estava aí. Porque aquilo ali foi calculado de acordo com aquelas cargas, entendeu? Então, acontece muito das pessoas, às vezes, contratar outras pessoas diferentes. E é até um alerta, sabe? Eu acho que acontece muito dos clientes ficar um pouco assim de ter que fechar, por exemplo, projeto em um lugar e execução em outro. É mais fácil, mais confiante para um cliente fechar o projeto e execução no mesmo escritório, com as mesmas pessoas, por quê? Eu calculei, ou o meu parceiro calculou, ele vai acompanhar lá na hora que eu estiver executando, então qualquer dúvida que tiver, a gente joga lá e conserta e qualquer coisa, entendeu? Por isso que é até legal. Muita gente prefere fazer assim, fechar no mesmo escritório, por causa desses grandes problemas que vem acontecendo. Porque você contrata outra pessoa, ela vai lá e muda seu projeto. E um projeto, projeto é um documento que você não pode mudar. É tipo, sei lá, tem gente que falsifica a identidade. É como se fosse a mesma coisa. Você está mudando um projeto, gente. Foi calculado para aquilo. Você está falsificando um projeto. Você está fazendo tudo errado, não foi calculado. Então, é super importante. Se você não fez o projeto, segue aquele projeto, arrisca. O cara fez aquilo, ele sabe, não é verdade? Numa situação dessa, o que vai ser verificado? Realmente, quem fez o projeto e quem executou. Se a pessoa que executou não executou de acordo com o projeto, a pessoa que executou ela é todinha responsável. Porque o projetista, vamos dizer, não adianta o projetista ser responsável, ter assinado uma RT, e a pessoa que vai executar faz diferença. Então, é muito importante isso que você falou. Muitas vezes a pessoa faz o projeto, ela assina a RT também da execução,
mas ela não acompanha a obra. Aí o que acontece? Se dá uma situação, né, de algum problema na obra, a responsabilidade é de quem assinou o RT. Se você, mas eu não acompanhei. Azar, você assinou, você é o responsável. Problema seu, né? Problema seu. Então, para que isso não aconteça com a gente, é importante a gente também explicar para o cliente, para ele saber que ele vai estar pagando, mas ele vai ter o benefício de um acompanhamento, né? Porque eu, por exemplo, eu faço o projeto e vou fazer o acompanhamento. Se a pessoa não quer que eu acompanhe, eu não assino a RT do acompanhamento. Eu falo, ó, você precisa arrumar outro responsável, porque eu não assino para não acompanhar. Então, porque a gente sabe que tem a responsabilidade. Como eu falei, eu tenho 32 anos de formado. Imagine agora, com 32 anos, acontecer um problema, eu perder tudo aquilo que eu já fiz e construí na minha vida. Então, não tem porquê. E isso a gente não aconselha para ninguém. Então, eu sei que muitas vezes, no Brasil afora, né, em cidades pequenas, às vezes a pessoa quer só o projeto e muitos assinam a execução e não acompanham a obra. A partir do ponto que nós, profissionais, mostrarmos a importância que é fundamental a gente estar acompanhando e que a gente tem que receber por isso, né, separadamente, eu, por exemplo, eu cobro um valor de projeto e um valor de acompanhamento. Tá? Claro. Eu vejo gente que faz, vamos dizer, um preço só para projeto e acompanhamento e no fim não acompanha porque também não tem, às vezes não passa preço ideal. Então, não façam isso. Vamos passar preços separados. Quanto mais separado, mais a gente vai agregando valor. Eu, por exemplo, tenho aqui, por exemplo, preço de anteprojeto, preço para prefeitura, preço de projetos executivos, né? E cada um vai agregando e vai somando valor. Depois, o acompanhamento também tem o custo. E isso faz com que a gente se valorize, mostre que são várias etapas, porque tem gente também, o leigo, às vezes, ele acha que fez o projeto, tá bom, não precisa mais ir na obra. Então, a gente tem que explicar, mostrar essa importância. E é importante, nesse momento, quando acontece os problemas, mostrar para o cliente e mostrar a dor, como você falou, né? Que pode acontecer. E a gente está aqui justamente para isso, né? Para não deixar que aconteça. Tá, Até acho que deve ser Guilherme, né? O comentário é que já passou por uma manutenção por um pedreiro sem responsável técnico. E, gente, isso não é novidade, não. A gente que convive na construção civil, a gente sabe que não tem nenhuma novidade aí. Que isso aí acontece todos os dias. Todos os dias a gente passa por isso e a gente vê isso. Gente fazendo... Eu passo por isso. Eu faço um projeto, aí a pessoa, igual você falou, e que você não... Você cobra. Eu cobro para ir acompanhar uma obra. Porque eu vou estar trabalhando, eu tô lá, era um horário que eu poderia estar fazendo um projeto. Eu tô assim, não, eu vou pegar o orçamento ali com o Zezão, porque ele fez mais barato. Só que, não, eu até alertei agora e falei assim que fica mais barato o que a gente faz. Por quê? Você sabe colocar o material de qualidade. Você sabe colocar de acordo com o projeto, porque é um documento, né? Aquilo ali é um documento. Então, você vai fazer de acordo com o projeto. E outra coisa também é que, às vezes, acontece muito da pessoa fechar lá com o Zezão, né? E aí, quando ela vai ver, no final, ele fala um preço, né? Vamos supor que eu joguei lá 100 mil, ele cobrou lá dela 70. Nossa, que legal, vou economizar 30 mil reais. Beleza. Deu a primeira semana, ele fala assim, ó, tá faltando isso, você tem que comprar. Na outra semana tá faltando isso, tem que comprar. Tem que comprar, tem que comprar. Chega no final, gente, sai muito mais onerosa a obra. Então, é uma forma da gente alertar os nossos clientes em relação a isso. Mas, falar da dor, às vezes tem muita gente que não gosta de escutar, mas realmente não é para você pegar um serviço, você não vai estar sendo honesto. Você vai estar sendo muito honesto, você vai estar falando do seu serviço, da importância do seu serviço e mostrando.
sei se a internet aqui está ruim. Parou aí? Bruna, eu não sei se é aí ou aqui. Caiu? Travou. Eu não estou te ouvindo direito. Vamos ver, agora melhorou. Pode continuar. Ah, tá. Então, Tá. é porque aqui sumiu. Você tinha sumido aqui, mas voltou. Tá caindo aqui. Bruna? Onde podemos ver a pessoa mexendo no pilar. A gente não sabe, né? Eu acho que até é difícil a gente colocar a culpa em alguém, né? Porque a gente não estava lá, a gente realmente não sabe se tinha dinheiro, não sei. Então, que a gente imagina, pela idade, como já tem 37 anos, né? Que não deve ser por motivo de projeto, né? Porque já se passaram, deve ter sido feito um projeto adequado, deve ter sido executado, o que talvez falta alguma manutenção, pode ter tido alguma colisão ali, né? E é estranho realmente o tipo de recuperação que eles estavam fazendo sem um escoramento, sem um cuidado. Eles estavam mexendo com a ferida ali do prédio de uma forma assim muito... Tá funcionando aí? O pessoal tá vendo? Porque eu vi aqui que o pessoal falou que Então, caiu. você está me ouvindo bem? Eu tô... Tá, então. Tô. Vocês estão escutando aí, Teve um galera? Quem tá momento aí, que a manda sua um voz joinha se estiver sumiu, mas escutando. agora voltou. Parou, kkk, vamos ver aqui, Então, travou, acho que mas eu acho que voltou. O seu tá enorme? caiu, não. Voltou. Voltou, né? Voltou ao Tô te normal. vendo normal agora. Ok, beleza. Voltou. Que bom. Não. Então era isso aí. Outra coisa que você... Pode concluir seu pensamento. Então, eu acredito isso aí, que os motivos realmente dessa manutenção pode ter sido não tomar os devidos cuidados. Ou desde do atraso, né, de chamar um profissional e talvez as pessoas que estavam recuperando essa estrutura, não sei, ali, como você falou, é difícil a gente falar em cima, porque isso aí, com certeza, vão analisar isso, vai ter todo um processo em termos de análise dessa situação. Então, é difícil a gente aqui, pelas notícias que a gente tem, definir alguma coisa. Mas o que a gente pode dizer é que pode ser, né? Pode ser por esses motivos de estarem fazendo ali uma recuperação de uma forma muito simples, né? Sem alguns cuidados técnicos, de uma forma ali, tipo, achando que era só recobrir novamente, tirar a parte que estava solta, né? Porque parecia ali que estava meio tudo solto. E depois colocar um concreto ali e tentar colar ali, né? Então, infelizmente, não é assim que se faz. Eu não sei, talvez se foi por aí também que eles erraram ali na hora dessa recuperação. Mas uma coisa que eu vou falar, que eu gostaria de falar, que eu anotei aqui, que você estava falando, da importância de não economizar na estrutura. Às vezes acontece, por exemplo, de ter clientes, né, que querem fazer casa de alto padrão ou baixo padrão, né? Que às vezes aqui a gente tem feito muita casa assim, relativamente pequena, mas de alto padrão, né? Então a gente faz, sei lá, de 100 metros, 150 metros, mas de alto padrão. E eu sempre procuro dizer para os clientes que a estrutura, né, o levantamento da obra, a fundação, é a mesma do alto padrão como do baixo padrão. Não é aí que vai ter diferença. A diferença de ser alto padrão é o acabamento. O acabamento que vai ser mais luxuoso, com peças, metais, né, a cerâmica, porcelanato, que a gente sabe que existe pisos aí de R$10 de metro quadrado, não existe de R$300 de metro quadrado. Isso é que vai fazer diferença. Na estrutura não pode ter diferença nenhuma. Não existe alto padrão de estrutura e baixo padrão de estrutura, né?
Então, Bruna, você está aí? Parece que está rodando aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, voltou. 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 Mas Agora voltou. então, isso daí que você falou é realmente muito importante. Não tem negociação na estrutura para economizar, né? O que tem é realmente um trabalho que você quer, vamos dizer, a forma de economizar é fazer um trabalho desde, como você falou, análise do solo, né, que você comentou, fazer essa análise estrutural, a locação da obra, e é importante que se faça de forma correta. Eu já vi, infelizmente, obra de cliente que vem socorrer aqui com a gente, sabe, locou a fundação errada, o pilar no lugar errado. Então, isso tudo pode ocorrer erros, né? E isso pode realmente prejudicar. Impermeabilização também é importantíssimo. Tem gente que acha que impermeabilização é caro, impermeabilização. Mas se você não faz, você condena a obra a vida toda, porque aquela umidade, né, o bolor, a pessoa pinta e volta aquela umidade, pinta e volta. Não tem recuperação mais, é difícil. Por mais produto que você passe, depois de um tempo ela vai voltar, porque não foi feita a impermeabilização no alicerce na época da execução. Então, realmente, tudo isso é muito importante. E não é caro, né, gente? É 1% quase da obra, de 1 a 5% da obra em impermeabilização. Então, como é que a pessoa acha cara, né? Foi melhor você economizar, igual você falou lá, no porcelanato, no acabamento, do que você economizar na estrutura. É verdade, não tem jeito. Até o Walkblock aqui está dizendo que é isso mesmo, né? Tá confirmando o comentário e isso tem que ser uma corrente. Não tem como negociar. Eu tive um cliente essa semana até que ele falou assim: essa viga baldrame não pode ser menor? Eu falei: pode. Sabe como? A gente vai ter que fazer mais brocas, nós vamos ter que fazer uma fundação mais distribuída, a carga mais distribuída no solo, aí eu faço uma viga baldrame menor. Agora, se a gente economizar na viga baldrame, a gente vai ter mais broca. Se você põe menos broca, você tem que ter uma viga baldrame maior, porque ela vai ter um vão maior para sustentar. Então, é matemática, é uma lógica que existe. Então, isso às vezes não é difícil de passar para o cliente, como eu tive que passar essa semana, ele entendeu por que aquela viga era daquele jeito, que ele estava economizando na fundação. Agora, quer uma viga menor? Tudo bem, só que vai ter uma fundação mais próxima para poder ter uma viga mais simples, né? E tudo isso é consequência, claro, de matemática, de estática que a gente vê na faculdade, e que a gente não tem como abrir mão, não existe fazer meio certo, né? Você tem que fazer certo. E nessas horas que a gente tem que aproveitar, infelizmente, mostrar os erros que ocorrem para valorizar o nosso serviço. Tem aqui, deixa eu ver, a casa menor, comentaram na viga baldrame, ou casa menor, o fator economizar só em alguns casos específicos. Na estrutura, Isso é verdade, o que pode gente. economizar, assim, às vezes fala assim, eu vou fazer uma casa, de vez de eu fazer com laje, eu vou fazer com forro de gesso, por exemplo, ou de madeira. Então, você vai ter uma carga menor, aí sim você vai ter pode-se ter uma fundação que, de repente, ela não precisa, né, sustentar lajes, um sobrado, né? Então, quer fazer, por exemplo, a pessoa quer fazer um sobrado e quer economizar. Não dá. Então, vamos fazer térreo, né? Então, aí sim, vamos dizer, se isso é economia, então pode ser desse jeito, mas nunca deixando de fazer o que tem que ser feito, né, Bruna? Vai diminuir o conforto, então é uma troca, né? Se você economiza, vamos supor, uma casa sem laje, ela realmente ela é mais quente, né? Então, mas é uma economia. Se você quer economizar, realmente, você vai economizar muito, você não vai ter o gasto da laje. Você pode ser que reduza a seção dos pilares, pode ser que você diminua lá na fundação, pode ser não, certeza que vai diminuir, né? Porque a carga que vai chegar lá é bem menor. Então, tem isso tudo, dá para economizar, né? É igual você falou, realmente dá. Só que aí a pessoa vai ter que optar
pelo que Ou ela vai um querer. Eu FCK, quero mais né? conforto. Às vezes aqui na região, não sei como é que é aí, mas as pessoas querem usar canaleta, né? De vez de fazer uma viga, usar canaleta. Então, a gente procura pôr um concreto, um FCK maior. Então, quer dizer, dá para fazer a canaleta? Dá, mas não quer dizer que você vai usar o mesmo concreto. A ferragem, às vezes, precisa ser uma ferragem com uma bitola maior, porque ela vai ter uma seção menor de concreto. Então, é uma consequência. E isso não é difícil mostrar para o cliente, porque a partir do ponto que a gente educa as pessoas, né, os nossos clientes, eles começam a perceber que a gente tem, vamos dizer, autoridade no assunto, né, e que ele pode confiar na gente. Né? Isso eu acho que é bastante importante. Porque o duro, a gente percebe, às vezes, principalmente o recém-formado, ele fica com medo de se impor, né, de se colocar, mas não é porque, na verdade, o fato de ter feito a faculdade, ele já tem essa premissa, vamos dizer, todo cliente, a partir do ponto que a gente é formado, eles olham a gente como um conhecedor do assunto. Só que a gente precisa mostrar para ele que realmente a gente conhece e colocar essas variações, né? Ah, eu quero fazer assim, tudo bem, dá, mas aí tem que fazer assim. Aí muda isso, muda aquilo, né? São uma variações de coisas que, se você muda uma coisa, tem que mudar outra, para manter aquela Escolhas, né? É uma troca, É uma mas troca, aí na você verdade, explicando isso para o cliente, ele começa a entender, e aí a gente começa a se valorizar. Isso é muito importante. Aí tem... Isso é verdade. Aqui tem uns comentários. Deixa eu ver aqui. Para a fundação de um sobrado, qual o tamanho específico da sapata? Isso é bem relativo, né? Porque um sobrado, você pode fazer o mesmo sobrado aqui e você vai ter uma sapata de um tamanho e ele, sei lá, 2 ruas abaixo aqui, você vai ter uma sapata bem maior. Então, o que vai definir isso vai ser o tipo do solo. Então, por isso a importância do estudo de solo. Porque E às não tem vezes como nem é chutar a uma estrutura, viu, sapata, gente? às vezes tem fundação profunda, dependendo do tipo de solo, a superfície ela não tem sustentação. Então você tem que buscar o suporte. Então você tem que buscar lá no fundo, profundamente. Então é outro tipo de fundação. E é como você falou, cada local vai ter o seu solo, vai ter suas características. Eu até, quando eu tenho obra em outra cidade, a princípio, vamos dizer, antes de uma sondagem, a gente pergunta para os vizinhos, vê as construções que foram feitas ao redor, a gente tem uma noção, né? Ah, aqui foi feito o sapato, foi feito desse jeito, tal. Oh, legal. Então a gente já começa a ter uma noção, muitas vezes, porque às vezes a gente ainda vai passar orçamento, a gente não pegou a obra, né? Então, muitas vezes a gente não quer gastar numa sondagem enquanto a gente ainda não pegou a obra, por exemplo. Então é fundamental essa pesquisa, essa análise. Aí depois a gente, claro, vai sugerir para o cliente, falar, não, vai ter que ser feita a sondagem, isso e aquilo, para garantir toda essa segurança através de técnica. E a obra vai economizar, vai ser mais barato, quanto mais serviço ele for fazer, né? Quanto mais análise for feita. Porque você fazer a cega uma fundação sem conhecer o solo, de repente você está gastando à toa. Ou o pior é quando você ainda também não garante a segurança, aí é pior ainda. Super. Pelo menos eu não costumo fazer nenhuma obra sem um estudo de solo. Eu sou a defensora disso, porque em algumas situações a gente julga ser o solo de tal forma, só que realmente só no estudo lá para saber. Deixa eu só te perguntar, você vai deixar a live salva? Porque senão ela vai cair daqui a um minuto. Puxa vida. Viu? Já deu uma hora, né? Falta um minuto. A gente tem que encerrar e aí vai aparecer para me gravar, né? Para eu gravar. Aí você deixa salvo nos stories, então, vai fazer aparecer para você. Eu vou encerrar e a gente volta daqui a pouco. Então tá bom. Tá bom, pode ser. Até daqui a pouco, então. Deixa eu fechar aqui. Tenho certeza que deseja encerrar um vídeo. E a gente já vai. Olá, pessoal, estamos voltando aqui já numa outra live aqui, porque deu 1 hora. E
A Bruna aí já está entrando aí para a gente, praticamente nós vamos finalizar, né? Então, aqui, Bruna, você vai fazer aqui o pedido para... Isso, aqui estou recebendo o pedido da Bruna. Que ela já está entrando. Olá. Oi. Então, Bruna. Voltamos. A proposta nossa, eu acho que é em torno de 1 hora aí mesmo. E a gente acho que pode finalizar, né? Podemos fazer aqui umas mensagens finais, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. E depois, quem sabe, a gente pode marcar um outro dia, uma nova, né? Para a gente continuar a conversa. Tem assunto para falar mais de hora, mas a gente sabe que depois de 1 hora o pessoal fica mais cansado, né? Mas eu hoje, acho que... Como você falou, é sexta-feira. Sextou, né? A galera gosta de sextar, né? Mas, assim, foi bem legal que a gente abordou vários assuntos e é legal a gente conscientizar os nossos colegas de profissões em relação a esses problemas, sabe? E eu espero que a gente consiga ter passado isso, que deu certo. Eu espero que tenha dado certo, né? Que todo mundo tenha entendido a importância para você falar isso para o seu cliente, a importância de você assinar o RT sem estar acompanhando uma obra, entendeu? Então, eu acho que esse era o nosso propósito. E é isso, né? Bruna, é isso aí. Eu acho que valeu. Eu tinha visto você conversando com o pessoal da Z Construções, né? Eu achei bastante interessante. Foi legal que a gente convidou você e a gente teve essa oportunidade também de passar aí para os nossos seguidores, né? Tanto aí para os seus como os meus. As pessoas aqui estão entrando aqui. Não, achei que fosse uma pergunta, mas não era. A pessoa acenou. E é isso aí. Eu acho que é legal as pessoas aí que estão nos acompanhando, quiser também sugerir assuntos, a gente pode voltar um outro dia para falar sobre algum assunto específico, né? Porque a nossa profissão é bem diversa, né? Tem muita coisa para falar realmente. Se a gente ficar aqui solto... no improviso aqui, no sentido de... Tem assunto para muito tempo, né? E a gente pode, qualquer dia, falar de algum assunto mais específico. Se o pessoal quiser, então, pode mandar. A gente marca outro, não tem problema. Eu também quero agradecer todo mundo que ficou até agora, né? A gente viu que voltou menos pessoas, porque provavelmente o povo já quer cestar. Então, agradeço todo mundo que acompanhou aí, que é bem legal, tá tirando as dúvidas, porque a gente sabe que ninguém sabe de tudo, mas é bem legal a gente passar o que a gente vive, o nosso conhecimento, né? Sobre o tempo que a gente passa aí sofrendo no campo de batalha, né? É isso mesmo. Então, eu vou também me despedir aí, mandar um abração para todo mundo. E valeu aí o pessoal que fez pergunta. Tenho muita curiosidade para saber sobre engenharia ferroviária. Legal. Essa não é minha área, não. O Brasil, na verdade, eu acho que precisa disso, né? Porque é investido muito em rodovias e né, o consumo de combustível aí exagerado que a gente tem. De repente, a ferrovia é uma das alternativas bastante interessantes para o Brasil, né, como um todo, que tem longas distâncias, né? E é um assunto que diferente, porque não é tão comum no nosso dia a dia, mas a gente pode realmente esse aí eu não tenho a expertise para falar dele, porque realmente não é o que eu vivo, então esse eu vou ficar te devendo, viu? Eu também tenho uma noção como se fosse assim o que a gente viu em transportes, né? Por isso que a gente pode dizer um pouco pela experiência, mas realmente é difícil quem já trabalhou, acho, em ferrovia. O Brasil já teve um tempo que teve muita, né, ferrovia, mas infelizmente muitas cidades hoje, que nem a minha cidade mesmo, a estação ferroviária hoje é um museu, né? É um museu que tem na cidade, porque é coisa do passado. Né? É verdade. Então, é um assunto legal que poderia ser abordado mais, só que a gente sabe na faculdade é bem raso mesmo, né?
Então, eu acredito que para aprofundar mesmo é só com uma especialização. Mas tá bom, então. E eu acho que valeu a sexta-feira. Agora, a minha esposa também está querendo sair, eu vou sair com ela. E desejo para você, foi um bate-papo muito gostoso, Bruna. Foi um prazer. Foi, muito obrigada. Tá? Já já a gente marca outra, tá bom? Opa, sem dúvida. Até mais, pessoal. Então, tá Tudo bom, para então. vocês. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Opa, tchau. Até mais. Até mais.